E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, esta é minha coluna aqui no My News. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, no My News, para acompanhar não só minha coluna, mas todos os programas aqui da casa. Pode ter certeza que vale a pena. Bom, esses dias a gente tem visto muita discussão justificada, inclusive, sobre mais frases absurdas, injustificáveis do nosso presidente, promovendo uma calúnia contra uma jornalista que afeta a honra dela, enfim. No que diz respeito à baixaria, acho que é o nível mais baixo que a presidência da República, infelizmente, já chegou no nosso país, considerando todos os presidentes, né? Então, realmente é uma situação ruim, desmoralizante para o Brasil. Mas, dado que bastante gente já tem falado disso, eu quero olhar para um outro lado. Eu quero olhar para o lado do governo que funciona, mas que também me parece que está, neste segundo ano de governo, está um pouco menos certo do seu papel e não está tendo os resultados que se esperava. Tá? Embora continue, na minha visão, fazendo um trabalho de maneira geral, mirando na direção correta. Tá? Bom, é inegável que o protagonismo do Ministério da Economia, e a parte que funciona, no caso, seria a agenda econômica, né? É inegável que o Ministério da Economia, a equipe econômica do governo, perdeu um certo protagonismo com relação ao Congresso. Tá? Se no ano passado a gente viu a reforma da Previdência, que foi uma proposta do governo, depois alterada pelo Congresso, melhorada, na minha opinião, e que gerou, no final das contas, uma reforma da Previdência bastante ambiciosa, portanto positiva, com impacto fiscal relevante, mas que, ao mesmo tempo, embora impusesse custos a praticamente toda a população brasileira, conseguia proteger os muito pobres. Quem tem a renda até um salário mínimo, na verdade um pouquinho mais de um salário mínimo ali, conseguiu ficar em larga medida protegido. Tá? Então, a reforma, e tirou muitos privilégios também. A reforma da Previdência foi um acerto e foi um trabalho conjunto entre Congresso e governo. Neste ano, o Congresso tomou um protagonismo. Né? A reforma tributária, por exemplo, que deve ser a reforma mais importante para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Tá? O objetivo dela não é reduzir impostos, não dá para reduzir impostos agora, é tornar os nossos impostos mais simples, mais eficientes, tá? Fazer com que eles tragam um dano menor, distorçam menos a economia e custem menos para que as empresas possam calcular e pagar os impostos. Tá? Eu também acredito que tornar a nossa carga tributária mais justa do ponto de vista distributivo seria bom também, ricos pagarem mais e pobres pagando menos. Eu não tenho certeza se essa é uma das prioridades hoje em dia, mas na discussão que está acontecendo sobre ela, mas seria um fim desejável também. Mas o fato é que a discussão está inteira no Congresso. Né? A gente está vendo o Congresso discutindo, tentando amarrar dois projetos paralelos, um do Senado, outro da Câmara dos Deputados, que em larga medida devem criar um imposto sobre o valor agregado aí na produção no Brasil. É um imposto bastante simples de se operacionalizar, um imposto que facilita a cobrança, um imposto que vai tornar a economia muito menos distorcida, porque não vai favorecer um setor ou outro, e também com muito menos custos tributários aí para as empresas. Tá? Mas é uma discussão que se dá entre as casas legislativas. E o governo, que inicialmente queria mandar um projeto, também acabou se resignando com a ideia de que não vai mandar projeto, vai esperar para ver o que surge aí da discussão no Congresso e vai propor alterações em cima, ou seja, já toma um lugar coadjuvante. Né? A outra reforma importante, que seria a reforma administrativa, o governo está prometendo ela há meses, na verdade há quase um ano, né, em que o governo promete a reforma administrativa para a semana que vem. A gente vê a equipe econômica dizendo que não, mais uma semana, desde julho de 2019, acho, está ali dizendo semana que vem, semana que vem. A última previsão que eu vi da parte do governo é de que agora, na quinta-feira, desta semana, antes do Carnaval, seria entregue. Me parece que com o silêncio desses dias, me parece que já estão pensando aí para depois do Carnaval. Isso precisa aparecer, gente. O governo, em um dado momento, naquela semana em que o Guedes fez a fala sobre os funcionários públicos serem parasitas, que deu uma estremecida, o governo chegou até a levantar a hipótese de não mandar uma reforma administrativa, sabe? Ou seja, isso seria colocado totalmente no banco do passageiro aí. Espero que a gente veja isso do governo. Esse é o outro lado. A gente precisa de uma economia mais produtiva e mais eficiente. A reforma tributária trabalha com isso. A gente precisa de um Estado que possa usar seus recursos de forma mais inteligente também, que esteja com as mãos menos amarradas, tá? Que o gestor público possa fazer escolhas pensando no bem do Brasil. Tá? Reforma administrativa vai ajudar isso, e também com funcionalismo público que responda um pouco mais a pressões de mercado. A ideia não é punir funcionário público nem nada disso,
mas que, pô, tem que ter alguma avaliação de performance. Nem toda função precisa necessariamente de estabilidade a partir do momento que chega no cargo. Tá? E isso a gente pode ter um funcionalismo público, portanto, que entrega muito mais, dado o custo alto que tem para o Brasil a folha do funcionalismo público. Né? A reforma da Previdência cuida um pouco dos inativos, essa cuida dos ativos. Já vai ser humilde a proposta, porque o governo já anunciou que não vai mexer com o funcionalismo que já está na ativa. Bom, tudo bem, então vai ser daqui para diante, mas que seja, então. Que tenhamos isso para que, ao longo dos próximos anos, conforme o governo vá substituindo a sua mão de obra, os velhos se aposentam, contratam novos, que esses novos já estejam num regime aí em que a eficiência figure um pouco mais. Lembrando que a avaliação de performance é algo até previsto na Constituição brasileira. Tá? Então não é que estão inventando uma coisa totalmente desumana e não sei o que, não. É algo que estava previsto para o nosso funcionalismo público, é necessário. Tá? Mas o governo não entrega, demora para entregar. Em outras coisas, em outras frentes, o governo também parece que está um pouco travado, como na agenda de privatizações. Estava com uma ideia de um projeto de lei aí que poderia criar um fast track, um caminho mais rápido para privatizar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já anunciou que talvez aquilo seja ilegal, ou seja, dando a entender que talvez aquilo não vá para frente. Né? O Congresso conseguiu para si a PEC das emendas impositivas, né, em que ele tem um poder muito maior na hora de determinar o orçamento de cada ano, obrigando o governo a executar as emendas parlamentares que os deputados negociaram ali. Então a gente está vendo o Congresso com cada vez mais força e o governo, mesmo naquilo que ele se movimenta na direção correta, trabalhando de forma mais tímida e não entregando tudo aquilo que se esperava e que ele chegou prometendo com uma grande revolução. Agora a gente espera uma revolução de reformas muito mais do Congresso do que da equipe econômica do governo. Né? Eu espero que o governo consiga retomar um pouco mais de um protagonismo para trazer ideias à frente. Né? E tem um outro lado também. Esse é o lado mais profundo, uma discussão menos diretamente política também, e mais que envolve toda a sociedade, todos os economistas, e que a resposta parece que não está dada. Por que é que a cada ano, faz uns 3 anos isso, já é anterior ao governo Bolsonaro, inclusive, a gente faz alguma reforma dura, muda alguma coisa, teto, reforma trabalhista, reforma da Previdência, espera-se uma resposta econômica, de crescimento, de otimismo, de capital internacional que deveria entrar no Brasil, e a cada ano essas expectativas se frustram. Né? Isso foi claríssimo ano passado, em que o mercado financeiro estava em verdadeira festa com o governo Bolsonaro. De fato, para a Bolsa de Valores, o ano foi excelente, mas para a economia real, vivemos mais um ano de uma recuperação muito lenta. Crescimento a 1,1%. O desemprego caiu 1 ponto percentual. O desemprego chegou a 14% no pior lá. A Dilma nos legou 14%. Ano a ano tem baixado mais ou menos aí 1 ponto percentual, agora estamos em 11%. É uma melhora? Sem dúvida é uma melhora. Mas é uma melhora lenta. Queremos voltar aos 4%, 4,5% que vigorava aí antes da crise? Bom, nesse ritmo, a gente vai esperar mais 7 anos, é isso mesmo? Até a gente voltar? 7 anos até a capacidade ociosa de trabalhadores, de tantas empresas voltar a operar no potencial? O Banco Central também fez sua parte, baixou juros. A ideia de, baixando os juros desse jeito, uma queda muito expressiva dos juros, em 10 pontos percentuais. Lá de 14% para os 4,25% que a gente está vendo agora. A esperança era uma retomada. Esse ano começamos de novo sob o signo do otimismo, dizendo 2,5%. 2,5%, veja só, é otimismo dado para o cenário brasileiro, porque não é realmente um crescimento estrondoso, mas era a expectativa. Agora já estão revendo para baixo. Tem coronavírus, ano passado teve Brumadinho. Mas tem algo a mais aí também. Tem uma resposta que a gente esperava dos mercados e do investimento, especialmente internacional, que não vem. O capital internacional não voltou para o Brasil, continua saindo do Brasil. O que está acontecendo? Por que a resposta que se esperava da agenda de reformas não vem? Né? E se não vem, será que não seria a hora do governo estudar outras coisas além? As reformas continuam sendo importantes. Mas será que não está na hora do governo estudar ou pensar em outros caminhos de estímulo mais ativo para a economia? Uma agenda de investimentos? Talvez não sei qual é a resposta, porque o governo tem mãos atadas por causa da situação fiscal. Mas supondo que ele consiga ir melhorando essa situação, com reforma da Previdência, administrativa, uma reforma tributária que melhore também a arrecadação, talvez. Será que não seria o momento do governo passar a ter uma
com essa melhora que vai vir, não é agora a Previdência, mas vai vir a melhora fiscal oriunda da Previdência. Será que também não é hora do governo antecipar, portanto, também algum tipo de postura mais ativa para ver se ativa essa economia, com uma agenda de investimentos, portanto? Os juros nunca teve tão baixo. Será que não seria hora de investir, talvez, para gerar também mais emprego e crescimento econômico, num momento em que a gente está precisando da demanda melhorar, e a demanda parece que até agora refuga? Deixo aí essa reflexão. O governo certamente tem muito que pensar, tanto no desempenho da sua equipe econômica, quanto na resposta que a economia dá às reformas que vêm sendo feitas. Passos na direção certa, mas que até agora não geraram a resposta esperada. Talvez gere, talvez em breve a gente veja o crescimento voltar. Não é o que aconteceu nesses últimos 3 anos. Dado esse início de ano, parece que também não será o que acontecerá nesse ano. E se não acontecer, a gente tem que olhar de frente para isso e dizer alguma coisa não está saindo conforme esperado. O que a gente pode fazer de diferente? É isso aí. Assinem o My News.